histórico que a igreja primitiva ela foi perseguida durante vários tempos, né, durante vários anos e várias épocas. Agora, o que é desconhecido acerca dessa tal perseguição por muitos cristãos ou até mesmo pessoas que se interessam nessa parte mais histórica é justamente quais foram os motivos, né, que acarretaram nessa perseguição cristã aos cristãos daquela respectiva época. Era só simplesmente pelo fato deles professarem a Cristo como seu Kyrios, ou seja, como seu Senhor, a sua divindade, né? Porque Kyrios era uma palavra que designava e não só designava, mas também havia um reconhecimento divina a respeito de alguém, que no caso, no Império Romano, era justamente sobre César, né? Sobre aquele que ocupava o cargo maior. Então, a gente sempre teve aquela ideia e aquele ensinamento perpetuado de que era por conta desse motivo, né, desse motivo fechado, deles não reconhecerem a César como Kyrios, mas simplesmente um galileu, né, um judeu, como esse Kyrios dele, como esse Senhor deles, essa pessoa divina, e não levando em conta também outras questões, né? E aqui nesse vídeo eu vou apresentar que não é só esse fato, claro, isso é verídico, esse fato também foi motivo que acarretou a perseguição dos cristãos, porém, teve outros motivos também que levaram com que esses cristãos ali da época primitiva, eles também fossem perseguidos pelo Império Romano, né? E aqui nesse livro, é claro, do Bruce Shelley, né, que ele é um doutor, ele estudou nessa área, e ele também escreveu esse livro aqui, que é a História do Cristianismo, onde ele vai apresentar alguns desses pontos, e eu vou me basear justamente naquilo que é documentado historicamente e como ele apresenta aqui nesse livro. É bem interessante que havia um certo tipo de cultura judaica, né, algo que a gente até vê nas Sagradas Escrituras, chamado de ósculo santo, né, ou ósculo sagrado. Isso é uma cultura judaica. Algumas pessoas em algumas comunidades elas ainda fazem isso, porém naquela época de Jesus isso era algo bem comum, né? Todo mundo fazia. Tanto é que você vai ver isso relatado na própria traição que Judas faz a Jesus. Ele fala para aqueles que irão pegá-lo, né, para poder prendê-lo, que o sinal que ele vai dar é justamente a saudação. Né? Ele fala lá que vai saudar, aí ele diz assim, este será o sinal. Ou seja, a saudação era justamente o ósculo sagrado, ou o ósculo santo. O que é isso? Quando a pessoa ela beija o outro no rosto. Né? Quando há aquele beijo no rosto, há um encontro ali, uma apresentação, a pessoa se achega àquele a quem ele gosta e ele beija em seu rosto. Né? Isso era uma saudação bem comum naquela época e também dentro daquela cultura, né, de você beijar esse rosto. Hoje a gente não vê tanto mais isso, porém naquela época, como eu falei, era algo muito comum. E além desse fato do ósculo santo, né, havia também ali uma festa que eles geralmente faziam, né, os cristãos, como chamada festa do amor, né, a festa ágape, que é conhecida como festa do amor. Então, assim, muitas das pessoas pagãs que elas não participavam dos cultos cristãos, que eram bem restritos, e eles eram restritos justamente por conta da perseguição que lhes havia sobre eles, e por conta disso eles se fechavam para que fosse o mais secreto possível, porque eles seriam mortos se eles fossem pegos pelos soldados romanos ou qualquer tipo de delator que pudesse acabar denunciando eles ao Império Romano. Então eles se fechavam de casa em casa, em locais assim que eram bem restritivos, para ali eles poderem prestar o seu culto a Deus. Né? E não só esses dois fatos que eu apresentei, como também a questão da ceia, exatamente. A Eucaristia era algo que os pagãos também não entendiam. Então, tudo isso serviu de acusação para os cristãos primitivos. Acusavam eles que
que as suas reuniões elas estavam cometendo um certo tipo de imoralidade sexual, que isso trazia um certo tipo de afronta às divindades romanas, como também havia alguém que era comido, ou seja, a Eucaristia. Por quê? Porque na última ceia, né, na Santa Ceia, Jesus ele pegou o pão, né, lá vai falar que ele tomou o pão e também o cálice, e ele apresentou: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Então, os cristãos, para eles poderem sempre fazer esse tipo de liturgia memorável a Cristo Jesus, eles faziam a Eucaristia, eles faziam ali a ceia, né? E eles sempre reiteravam com essas mesmas passagens, para que assim eles pudessem ali estar presente e no meio deles houvesse a parousia de Jesus, né? Ou seja, a presença de Jesus, né? Como assim eles criam. Então, por conta disso, eles eram acusados não só de imoralidades sexuais em suas reuniões, como também de um certo tipo de antropofagia, né? Um canibalismo. Então, eles eram acusados disso, de canibalismo e também de imoralidades sexuais em suas reuniões, né? Por conta deles terem essa saudação, terem essa festa ágape, né, que é a festa do amor, e também porque eles faziam a ceia, onde eles comiam o pão como sendo o corpo de Cristo, né, como representando o corpo de Cristo, e bebiam o cálice como representando o sangue. Porém, como os pagãos, né, eles ouviam falar, porém eles não participavam dessas tais reuniões, então eles sempre estavam desconfiados dos cristãos e eles levavam, claro, uma redução ao absurdo, né? Eles pegavam aquilo que eles escutavam e eles acabavam levando isso para algo bem absurdo e levando para o Império Romano, para que assim eles pudessem ser perseguidos e executados, porque eles acreditavam que esse tipo de prática que havia nas reuniões cristãs despertava a ira dos deuses, né? A ira dos deuses romanos. E isso faria com que eles derramassem ira sobre todos os povos, não só sobre os cristãos, mas também sobre eles. Então, por conta disso, havia também essa perseguição, né? É algo bem curioso. Esse autor ele vai falar isso aqui no... Deixa eu ver só a página. Ele vai falar, na verdade, aqui na página 57, né, sobre isso daí. Essas graves acusações provavelmente surgiram de um fato característico da natureza humana, que é o segredo gera desconfiança. Quando descobriu que não podiam participar dos cultos cristãos, isso ele se referindo aos pagãos. O povo simplesmente deu asas à imaginação, passando de rumores a ódios. Os cristãos foram acusados de uma série de práticas, mas na maioria das vezes o de pecados sexuais e de canibalismo. E aqui ele vai discorrer mais sobre esse tipo de acusação. Então, assim, a gente viu que o fato dos cristãos primitivos serem perseguidos não era apenas o simples fato e reconhecimento deles professarem a Cristo como seu Kyrios, como seu Senhor, como sua divindade, né? Mas também porque os tipos de reuniões que eles faziam não é que era errada, mas é porque despertava nas pessoas, nos curiosos que não participavam, na verdade uma imaginação bem absurda. Então eles pegavam aquilo que eles imaginavam, aquela desconfiança que eles tinham, e eles acusavam os cristãos de coisas que eram falsas, né? Levantavam falsos testemunhos em relação a eles, fazendo com que eles fossem perseguidos, acusando-os de imoralidade sexual e acusando-os de canibalismo, né? De antropofagia, algo que eles não faziam, né? E em relação a essa questão da Eucaristia, do canibalismo, não é aquela mesma crença que você pode até se perguntar, né, se é a mesma coisa, por exemplo, que um católico romano crê, né, na transubstanciação. Não, não é. Era de fato no canibalismo, que era uma carne literal e um sangue literal.
Era isso que os pagãos imaginavam que os cristãos faziam, né? Porque na doutrina da transubstanciação na católica romana, na verdade é um pão e um vinho, né? Que ali tem toda uma explicação aristotélica a respeito daquilo dali, né? Que vai falar que os acidentes de cada elemento daqueles ali vão permanecer, o que vai mudar é apenas a substância, né? A essência dela, que vai se transformar ali na espécie do corpo e do sangue de Cristo. Então não era esse mesmo tipo de crença que os pagãos eles teriam a respeito da Eucaristia dos cristãos, mas não, de que eles de fato comiam uma carne literal, né? Não algo que representasse uma carne, entendeu? Mas uma carne literal e um sangue literal. Então isso despertava esse certo tipo de curiosidade, né, de desconfiança neles e fazia com que eles distorcessem toda a história e assim pudesse produzir uma perseguição ainda maior do que aquelas que os cristãos primitivos eles já sofriam. E é isso, pessoal. Esse vídeo aqui foi apenas para trazer um conhecimento a mais a respeito de toda essa história, né, da história da igreja, da história do cristianismo. Vou estar trazendo também outros vídeos. Esse livro aqui eu indico para vocês, do Bruce Shelley. É um livro muito interessante. Ele é um perito nessa área, né? Ele é uma autoridade nessa área de história da igreja. Então é um livro de bastante confiança. Ela é publicado pela editora Thomas Nelson, né? Eu vou estar trazendo também outros vídeos também a respeito do que eu for aprendendo conforme eu for vendo aqui no livro dele, né? Eu vou estar trazendo também outros fatos históricos que são relatados aqui por ele, que é algo muito fenomenal e muito interessante da gente aprender e se aprofundar cada vez mais das nossas raízes, viu? Então é isso, pessoal, galera metanarrativa. Fiquem com Deus, se inscrevam aí no canal, deixem o joinha e também comentem para que assim eu possa estar trazendo mais vídeos e comentem qual tipo de tema vocês querem para que eu possa abordar aqui no canal, tá bom? Valeu e até a próxima.